Senhoras e senhores, estamos ao vivo, mais um Metacast chegando diretamente para você, na sua tela, no seu celular, no seu computador, na sua casa, no seu trabalho. Diretamente aqui de São Paulo, na Avenida Paulista, nos estúdios do pessoal do Fortal, que já gostaria de agradecer eles por nos fornecer essa estrutura maravilhosa para levar o melhor conteúdo com a melhor qualidade para você ir de casa. Aqui comigo sempre ele que entende tudo, o mestre da área de Web3, Giorgio Toniolo, italiano. Tudo bem, Giorgio? Tudo bom, gente, Vou fazer dois disclaimers aqui que eu tô feliz pra caramba. Primeiro de tudo, muito obrigado. A gente acabou de fazer a segunda live com o pessoal da Ribus. Bateu o top 3 em audiência nossa e obviamente da blockchain. 1.200 pessoas simultâneas. Foi o maior chat que a gente teve até agora, mais de 400 mensagens. Os caras fizeram gota nossa. Foi muito divertido, foi muito legal. O pessoal da Ribus adorou. E também parabenizar a própria Ribus pelo lançamento da moeda. Enfim, cara... Como é que eu posso falar? 450% de valorização no primeiro dia, sem baleia, sem nenhum tipo de estratégia de... Cara, até porque é um token utility, né? Então, assim, parabéns, eu acho que estão fazendo história no mercado. Voltando pra cá, Coin Livre? Não, mas pera aí. E aí, continuando nesse assunto que você falou, é o seguinte, pra você que nos assiste, fala pra prestar bastante atenção aqui, porque ontem veio o pessoal aqui, eles já lançaram e ontem bateu 460% de valorização. Não, foi informação privilegiada que nós temos aqui, então se você tá ligado, você, tá no ar. Não fazemos indicação de investimento pra ninguém, mas pra bom entender. Pior é que é real também, porque também teve o do Arada, do mercado do Bitcoin, também com informação privilegiada, né? Sim. Então, assim, só isso. Informação privilegiada só encontra aqui. E mais outra informação privilegiada agora, Coin Livre, o nosso patrocinador master aqui do canal. Coin Livre agora com projetos excepcionais, com projetos assim, com rendimento... Sempre muito mais foda do que uma XP da vida, por exemplo. Algumas coisas aqui que eu não posso falar, que é segredo, mas se você entrar no site não vai ser segredo, você vai ter uma informação privilegiada lá. Então, já que você está vendo que tudo que a gente está falando aqui, o negócio está dando bom, tá no ar. É isso. Fora isso, já pedi para você, se inscreve no canal. Deixa o seu like e principalmente ativa o sininho para toda vez que chegar um vídeo nosso você já receber, e principalmente quando assim que a gente entrar ao vivo você já receber, porque tá vindo muito convidado bom, e além desse convidado bom tem muita informação, você tá perdendo essas informações. Os maiores nomes do mercado estão vindo aqui, a gente tá batendo recorde de audiência, mais de 400 e 500 mensagens no último podcast, no último chat, bombando ali, ou seja, a gente tá conseguindo movimentar, graças a Deus tá dando tudo certo, a gente tá conseguindo movimentar esse mercado. E quem diria, as pessoas tendo que colocar no 0,75 quando o Vitor tá falando, não eu. Muito bom. É isso aí. O Vitor que agora tá falando mais rápido e tá tendo um momento palestrinha. Sim, caramba! Eu tô agradecendo ao pessoal mudam. com todas as coisas que estão acontecendo aqui, E aí hoje, para não perder já também a mão, de nível de convidado de excelência, a gente vai receber hoje ele aqui, que é o Gustavo Palheiros. É outro nível. Ele que é mestre de Direito em Proteção a Dados Pessoais, ele é associado do Instituto Brasileiro de Seguros, e também professor convidado de pós-graduação de MBA Gestão Jurídica do Seguro e Resseguro, além de ter mais aqui 8 páginas de currículo dele. Ou, basicamente, quando eu falo pra você que eu amo os irmãos Paiva porque eles são os melhores do mundo, provavelmente, na área tributária internacional, esse é o cara pra direito digital. E eu acho que faz todo sentido a gente ter chamado ele aqui. A gente conheceu ele no último evento agora, foi sensacional, inclusive Sim. lá na USP, que eu falei pra vocês. E eu queria trazer essa conversa pra cá, porque muito do que ele faz diz tudo sobre o nosso mercado e a interação do nosso mercado com o dele tá chegando numa Ferrari a 200 por hora. E então, cozinheiro de mão cheia. E cozinheiro de mão cheia. Cozinheiro 3.0. Gustavo, obrigado por ter vindo, cara. Bora bater um papo. Imagina, eu que agradeço o convite, pessoal. Vocês são incríveis. Se puder me apresentar rapidamente, eu sou advogado, já moro em São Paulo tem 9 anos, eu me formei no Rio, na FGV, vim direto para cá, nunca trabalhei no Rio, vim direto para Sampa, estamos aí, gosto muito da cidade, já fiz meu mestrado em proteção de dados aqui, comecei a trabalhar na Mil, fui compliance da Mil. Nossa, foi uma experiência incrível, porque é uma empresa internacional, controlada por o grupo americano, o HG. Então lá eu tive toda uma vivência de estrutura de compliance. Então como implementar um programa, como fazer os controles, como fazer a documentação. E aí quando eu fui me especializar na Lei Geral de Proteção de Dados, eu acabei utilizando todo esse know-how de metodologia que o compliance tem, por definição,
para começar a operar nesse setor. Eu sempre brinco, né? Porque todo mundo me perguntava, por que você está fazendo mestrado? Você quer dar aula? Bom, não é que eu quero dar aula, eu até gosto de dar aula. Não é o ponto objetivo, não é esse. Não é o objetivo principal. Acabou se tornando um skill meu. E eu comecei a trabalhar com isso antes de eu mesmo ter defendido a minha monografia. Né? Então, assim, tá sendo uma experiência, uma jornada incrível. Cada vez mais fui me envolvendo com temas de tecnologia, blockchain, vários stakeholders do mercado. Eu acho legal porque, assim, você já começou, até por estar no mercado de seguros, vendo crédito e débito invertido, né? Você estava do outro lado da mesa. Né? Quem trabalha para bancos e para seguradoras está do outro lado da mesa. E agora a gente fala sobre assuntos, LGPD, como você falou, e todo o resto que a gente vai falar hoje sobre direito digital, que envolvem todos os lados. Que envolvem o regulador, que envolvem governo, que envolvem o lado de lá da mesa, né? Bancos, seguradoras, etc., operadores financeiros, IPs, etc. E mexem também com o nosso mercado. Perfeito. Com tecnologia, com startups, com as PSAVs, etc. Então, interessante, porque você começou do lado mais difícil da coisa, estudou que nem um desgramento para poder saber o que você sabe hoje e o que teu conhecimento hoje aplica para todos os lados. Tudo que a gente conversou até agora, todo tipo de empresa que a gente falou até agora, desde as reuniões que a gente teve até o evento, cara, teu conhecimento cai que nem uma luva. Então, acho legal a gente dividir com o pessoal aqui isso hoje. E uma dúvida até nisso, porque assim, geralmente jurídico é uma coisa mais séria, mais travada. A gente está falando aqui da parte de Web3, que hoje, assim, questão de tecnologia, o que mais tem de tecnologia, desde a tokenização, etc. É bem tecnológico, bem antenado, bem para frente. Por que você entrou nisso? Porque não é escolha óbvia de um advogado. Sim, né? O escritório que eu trabalho hoje em dia ele é focado em direito do seguro. Né? Eu entrei nisso por conta, eu acredito muito no meu background de compliance. Porque compliance, no final do dia, é sobre metodologia, tá? De consultoria e última análise. É sobre diagnóstico, plano de ação, execução, controle, verificação e retroalimentação do processo. Que é uma área que, inclusive, cresceu muito depois da Amron. Né? A Amron foi o caso nos Estados Unidos que fala para tudo, a gente vai ter que botar um novo layer aí de segurança, governança corporativa, para que as coisas comecem a funcionar bem e de maneira mais transparente para um acionista, para os stakeholders de maneira geral. Difícil pra caceta. Mais focado na parte de anticorrupção, você está se referindo. Sim, claro. especificamente Mas isso sim. aplica a qualquer coisa. Pode ser compliance trabalhista, compliance tributário, compliance de direito digital, focado em blockchain, LGPD, ou até mesmo inteligência artificial. Que eu acho que é o ponto que está na mesa. A área só é tão importante que, por causa de uma análise mal feita da parte de compliance e governança da FTX, que houve que aconteceu o que aconteceu. Né, que, mais uma vez, nada teve a ver com o nosso mercado. Tem a ver com compliance e estruturação básica de cadeia de comando, que é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. E que são coisas que você observa. Né? E também falta de conhecimento da população de efeito manada, todo mundo vamos lá, pô. Já que o cara famoso está investindo nisso, vamos colocar. Não precisa ver nada, não precisa ver documentação. Você passou no crivo do escritório dele. É foda porque o advogado é sempre isso, né? Você acha que só vai precisar dele depois que der merda. Se você não para pensar que o conhecimento dele é extremamente importante quando você está montando uma carteira de investimento, quando você de fato tem um problema para resolver, quando você está tomando uma decisão de futuro da tua família, o advogado é sempre importante, mas por algum motivo o advogado só é visto aqui, principalmente no Brasil, como contencioso. Quando der merda, a gente liga para um. Cara, e não é assim, né? Se você tivesse planejado, teria sido mais barato, você não estaria com esse BO hoje e não teria essa preocupação na sua cabeça, mas né? Para mudar a cultura do brasileiro não é fácil. Olha, Jorge, isso que você está falando é muito interessante, porque é o que eu vivo a vida toda, né? A gente trabalha com contencioso, claro, mas essa parte consultiva que a gente está colocando hoje na mesa é uma paixão que eu tenho, eu gosto bastante. E a gente vê dois grandes elementos que trazem a demanda do cliente para o trabalho consultivo. A primeira é uma pressão de um cliente dele. Então, olha, meu cliente perguntou se eu estou adequado à LGPD. O que eu tenho que fazer? Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele vai fazer as implementações. Ou seja, já deu problema. Talvez não tenha dado processo ainda, mas já deu problema. Se está vendo a demanda do outro lado, já deu problema. É sempre importante a gente pensar o direito conectado às outras dimensões que existem. Então, em especial a dimensão de negócio. Né? Então, uma demanda de negócio faz com que uma demanda jurídica venha para a mesa e aconteça. Uma dimensão também de segurança da informação, por exemplo, um vazamento de dados, um ataque hacker, faz com que a discussão jurídica venha para a mesa para fins de correção de gaps
de identificação de problemas e correção necessária do que deu errado. Sim. Né? Então é muito importante a gente pensar dessa maneira, porque como dever ser é o que você disse. Olha, via de regra quando dá o problema. Mas a gente vê essas forças de mercado trazendo a própria cultura de conformidade. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto, sabe? Que é um ponto digamos assim, de uma estrutura soft para a implementação das regras. Outro ponto que eu acho interessante também é o apoio do próprio órgão regulador, né, na persecução e no auxílio à conformidade das regras que estão sendo colocadas. Cara, já deixa eu rasgar o band-aid aqui agora, então. Já que a gente está falando de apoio do regulador ou via de qualquer tipo de interação com órgãos institucionais, governamentais ou não, como é que você tem visto o papel do governo, de maneira geral, com tecnologia? Eu tive experiência na criação de contratos, né, tanto equity crowdfunding quanto o contrato do investidor anjo, né, que é o mútuo conversível. Eu tive essa experiência realmente de fazer desde o lobby para fazer isso acontecer. Claro, não fui só eu era bem mais jovem nessa época. Não fui nos principais autores, mas eu estava lá. Eu estava vendo acontecer. E hoje a gente vê, de maneira geral, o regulador, o governo participando muito mais, porque a gente está, bem ou mal, falando de muita coisa de tecnologia nova. Desde as coisas do nosso lado, financeiro, blockchain, criptoativos, até LGPD, ChatGPT, essas coisas todas estão acontecendo. Como é que você observa o Estado hoje, as instituições hoje? Estão ajudando, não estão ajudando, estão prejudicando, principalmente o brasileiro? Tá. Se a gente pensar na estrutura do Estado, inicialmente o Estado brasileiro ele assumiu o papel de empreendedor. Então eram empresas públicas, era atividade direta, intervenção na economia como player, direto. A gente passou por uma reformulação do Estado brasileiro, em que ele saiu de um papel de empreendedor e foi para um papel de regulador. Mas essa regulação, via de regra, era puramente ou principalmente punitiva e corretiva. Atualmente... Não era instrutiva, né? Ele não estava ajudando no mercado, vamos dizer assim. Atualmente, a gente vê uma mudança de paradigma positiva e eu acho que eu daria como exemplo principal a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que promove documentações explicativas sobre como se adequar à legislação, promove guias especializados focados em pequenos negócios, né? A gente também pode pensar fora do ambiente de proteção de dados, pura e simplesmente também indo para a área de tecnologia, outras agências reguladoras tratando das startups dentro de um ambiente de sandbox. E tem sido eficiente? O regulador tem sido eficiente para, enfim, tomar decisões e principalmente criar algum tipo de jurisprudência sobre esses assuntos? Ele não vai criar jurisprudência, ele vai estar orientando. Eu acho que assim, o Jorge, é muito difícil a gente avaliar em abstrato. A gente tem que pegar um caso concreto e falar, olha, como é que foi esse caso, como é que não foi. Eu vejo com muito bons olhos essa mudança de comportamento do regulador brasileiro. Sim. Tá? Então, assim, eu diria que está sendo positivo, sim. Pode melhorar? Claro que pode, sempre pode. Né? Uma das grandes dificuldades que a gente está tendo com a LGPD especificamente, é porque a lei ela precisa ser regulamentada. E o governo a NPD vem fazendo isso gradativamente. Poderia fazer mais rápido? Claro, mas também o ótimo é inimigo do bom. Né? Então, assim, estão sendo publicados normativos, estão sendo publicados documentos modelos e, perceba, a função educativa do regulador, na minha opinião, é infinitamente mais importante do que uma função propriamente punitiva. Também acho. A gente pode olhar os exemplos que a gente está tendo com o ChatGPT hoje em dia. Isso, né? cara. E a gente já puxa para aqui a discussão para a inteligência artificial. Que a minha cabeça está explodindo. Especificamente. Então, o que aconteceu? O ChatGPT viralizou. Né? Sim. Hypou totalmente a utilização do sistema. Mais rápido do que qualquer regulador, qualquer... AI de maneira geral. AI de maneira geral. Do Midjourney ao ChatGPT, né? Do Bing agora, isso. né? Mas o ChatGPT é emblemático. Por Sim. quê? Porque recentemente o CEO do ChatGPT se manifestou no Senado americano solicitando que ele fosse regulado. Sim. Me regula. Não, mas nesse caso é melhor mesmo.
Quando você tem... A gente sempre fala aqui, quando tá tudo na nuvem, ninguém entende o que raio tá acontecendo, as pessoas não sabem muito bem, invisto nisso, não invisto, uso isso, não uso. Em alguns... Eu sou liberal, eu falar sobre que eu quero regulação, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso ao vivo. Mas depois que eu entrei nesse mercado da blockchain, eu sou o primeiro a falar, regula. Eu acho que foi você mesmo que falou, né? Bad regulation than no regulation at all. É melhor uma regulação ruim do que nenhuma regulação. Porque dá mais segurança, principalmente para que os entes possam entrar no mercado. Esse ente pode ser você em casa querendo empreender, virar um artista e você vai fazer essas artes no Midjourney, como pode ser um grande investidor querendo vir para o Brasil e investir no nosso mercado com bilhões de dólares. Ambos os casos ficam muito em dúvida do que fazer quando não tem regra nenhuma sobre isso. Perfeito. Então... Você é um cara muito de negócio, né, Johnny? É fácil falar sobre isso com você. Não existe nada mais caro do que a incerteza. E isso ficou muito claro nesse caso do ChatGPT. Por quê? Foi banido a utilização na Itália, está respondendo a processos informacionais no Canadá, está sendo avaliado pela Alemanha de ser banido também. Então, os colégios pelo mundo inteiro estão banindo dos seus sistemas internos para os alunos não usarem dentro do colégio, como se ele pudesse impedir que o cara possa no celular, né? Mas como se ele pudesse impedir que os navegadores... Porque agora não é o ChatGPT. O ChatGPT ficou famoso porque ele é uma interface. Quando você fala da AI como algo embutido nas ferramentas, cara, de novo, o Google não tem ainda. Ele tem uma boa inteligência, mas ele não tem AI. O Bing já tem. Qualquer coisa que você pesquisar no Bing, que é uma bosta de um navegador, mas pelo menos já está sendo respondido com inteligência artificial. E aí? Você vai bloquear um navegador? Qual que é o limite? Entende? Porque a gente já falou em outra live aqui com um advogado sobre isso, limite de criação, quem que é dono do quê? Mas e uso? Não, agora vamos traduzir aqui, vamos lá. Vamos supor que você é adolescente, você foi para uma escola, você está estudando, aí eles bloqueiam... Vamos falar só do Bing. O cara, antes dele ir para a escola, chega no Bing, inteligência artificial... Minha escola está bloqueada. Como fazer para mudar isso daí e conseguir utilizar? Puf, acabou. Vai vir com uma outra interface, alguma coisa mascarada e o cara vai utilizar do mesmo jeito. Tem uma redação para fazer do tema tal. 5 minutos antes de chegar na aula. Sobre o tema tal em tantas palavras. Eu quero com tantos erros gramaticais. Você ainda já pode pedir isso para provar que não foi uma inteligência. Eu quero com tantos erros gramaticais de uma criança de 20 anos. Faz para você e você joga lá na... E quero fazer com o nível intelectual de uma pessoa de 13 anos. Eu quero fazer uma redação. Teve um cara que fez assim, eu quero fazer uma redação nessa temática aqui pro Enem para poder ganhar, vamos supor que o máximo, eu não lembro agora, seja 1000 pontos. Eu quero ganhar 900 pontos só. Ela já faz, porque tem base de dados para isso. É surreal. Tipo assim, a noção de limite agora, desde o estudante de quinta série até o empresário, que a gente está falando aqui no backstage, né? De usar isso como ferramenta e não como produto a ser vendido, tá na casa do nananã. Ninguém sabe o que pode, o que não pode, quais são as sanções, se é que tem alguma sanção, o que é moralmente ou eticamente aceitável. Bom, eu acho que uma primeira perspectiva fundamental para a gente pensar em regulação de tecnologia é que, em primeiro lugar, você não vai regular a tecnologia em si. Você vai regular a utilização da tecnologia. Sim. Isso é uma distinção fundamental. Claro. Porque senão a gente vai passar... Os pais vão falar a mesma coisa, né? Você não onera a tecnologia, você tem que falar sobre o uso. Mas mesmo assim, cara, é uma coisa muito complexa. Vamos lá. Vamos pegar um caso, direito, você é advogado. Tem uma ação A contra B, alguma coisa assim. O ChatGPT, se você não quiser pensar muito, ele vai te entregar. Como é que alguém vai saber que aquilo dali veio do inteligência artificial, não foi da sua cabeça? Como é que por conta disso, vamos regulamentar a utilização, mas como é que alguém vai saber que você está utilizando? E está errado você utilizar, se você utilizou? Tipo assim, é muita pergunta que eu não faço ideia como responder. Bom, eu já dei alguma pesquisada sobre isso, então vou falar basicamente o que eu olhei, tá? Não sei se é a melhor resposta tua opinião. Do ponto de vista técnico, mas até onde eu levantei, né? Com medidas anticorrupção, existem programas de contra-inteligência que verificam se aquilo foi criado pelo ChatGPT ou não. Tem. Mas aí o que acontece? Sabendo que existem os programas de contra-inteligência, existe a contra-inteligência que vai embaralhar mais uma vez. E aí vira uma corrida de gato e rato. Né? De altíssimo nível. De altíssimo nível. Inclusive, você pode pegar algo feito pelo ChatGPT, jogar no ChatGPT e perguntar... Foi você que fez isso. Qual que é a probabilidade desse texto ter sido feito por uma inteligência artificial? Isso. E ele joga a resposta. Você pode literalmente fazer a conta pela própria ferramenta que produziu aquilo. É surreal isso.
Ele não pode responder se foi ele que produziu para outro usuário, mas ele pode responder a chance daquilo ter sido feito. E ele não leva em consideração que ele mesmo fez. Sobre o ponto de vista da tecnologia, não existe segurança absoluta. Existem os melhores mecanismos possíveis de serem utilizados a um custo razoável, né? Então não se pode exigir que haja um controle total sobre essa questão, uma solução definitiva, porque, enfim, existe sempre essa corrida de gato e rato. E isso não é só em relação a essa brincadeira que a gente está falando do ChatGPT. Isso é em relação à segurança da informação como um todo. Não existe sistema inviolável. Todo sistema é violável. A gente ouve falar de, enfim, inúmeros casos, né, de invasão hacker no Pentágono, invasão hacker em bancos, em seguradoras, enfim. Sim. Se esses caras não estão conseguindo fazer o controle da segurança da informação, quem dirá você, pequeno empresário, que tem uma atividade de desenvolvimento de software baseado em dados, enfim, com uma equipe de você e mais 2 estagiários. Não, entendeu? Mas eu tenho uma solução, presidente. No caso de... Lá vem. No caso jurídico. Numa audiência, colocar como se fosse um promotor, tem o advogado, tem o promotor, tem o juiz, criar uma outra função, que é o próprio inteligência artificial, falar, não, esse daí não saiu da cabeça dele. E fora, e o segundo passo, fazer teste com toda a pessoa para saber qual que é o nível dela que ela tá. Qualquer coisa acima disso, cara, não, você não tem nível, capacidade para resolver. Fazer esse tipo de análise. É zoeira, obviamente, né? Pelo amor de Deus, não processa a gente. Bom, a gente tem advogado agora para proteger. Não, mas é legal a gente estar trazendo esses exemplos, porque o problema é a inteligência artificial ela se tornou um tema determinante no século XXI. Sim. O professor Yuval Harari, da israelense, salvo engano, ele é da escola de Tel Aviv ou Jerusalém. Ele, enfim, tem inúmeros livros, Sapiens, e 21 lições para o século XXI. Sim. Ele enquadra a regulação da proteção de dados pessoais, e aí, a partir daí, a gente consegue extrair também a regulação de inteligência artificial e todos os outros temas relacionados e que se conectam a esse tema como uma prioridade no século XXI, como um dos principais desafios. Em uma fala que ele tem no Fórum Econômico Mundial, ele inclusive coloca o risco da má utilização da inteligência artificial como um dos grandes riscos que a humanidade está sofrendo, Sim. junto com o ataque nuclear, dentre outros. Cara, e tá muito próximo disso, num nível que o pessoal não faz ideia. Então, qual que é a questão? Hoje em dia a gente já não está mais falando se a gente deve ou não regular a inteligência artificial. A gente está discutindo como, né? Como. E aí a coisa fica complexa. Nossa, mas demais. Que tem saída para tudo que você fala, tem saída de como escapar disso, como burlar isso. E mais do que isso, se cada país fizer de um jeito, como é que um negócio que é eminentemente globalizado, que é eminentemente transnacional, transfronteiriço, vai conseguir operar com o mínimo de segurança jurídica? Então, a discussão, um dos pilares da discussão de regulação de inteligência artificial é a gente tentar, de algum modo, unificar isso. É um grande desafio, porque isso envolve, naturalmente, em última análise, até mesmo uma questão de segurança nacional. Gente, e não tem resposta pronta. Inclusive, eu acabei de fazer isso aqui agora. Vai no ChatGPT e pergunta, você é a favor, pro ChatGPT, de uso de inteligência artificial? Vê o que ele responde. Nem ele tem uma resposta. Eu falei, eu não acho nada. Porém, e ele enumera todos os problemas que podem ter em relação à privacidade. Tá aqui com a resposta deles aqui. Então, assim, quando você falava você é a favor ou contra o uso de uma moeda descentralizada, tal, eu tenho um zilhão de coisas para poder falar. Provas, testes, a parte numérica. Quando você fala sobre alguma coisa que nem o usuário, nem a própria tecnologia consegue se auto-justificar sem colocar os pontos positivos e negativos muito claro para você, você vê que há necessidade realmente de se determinar. Se há pontos negativos, não sei se é uma questão de regulação, de sanção, de limitação do uso de uma certa tecnologia, mas de fato é um indicativo de que não tem resposta pronta, de que não tem sim ou não simplesmente, não é binário esse assunto. E aí, com certeza, imagino que cada um dos países vai ter uma opinião sobre isso.
O que acaba desembocando no assunto que a gente começou a conversar, pelo qual que a gente se conheceu, né? Que é, ok, você estava observando isso lá fora. E aí? Sim. Não, cara, eu tenho até uma pergunta mais boba aqui, mais primária, para até o pessoal entender. Hoje, tá todo mundo na fase meio que da descoberta. GPT é legal, dá pra fazer isso, vamos fazer um teste, tal coisa. Tá como se fosse lá, pra que você vai precisar de um... Do air fryer. Do computador. Não, a dona de casa vai poder ver receita, escrever receita. E, cara, e hoje? A gente tava até brincando outro dia do jantar que tava falando sobre alimentação. O pessoal vai, como fazer coisa tal. Ele te dá num nível bem mais rápido que o outro. Agora vamos lá. Que o pessoal tá usando bastante, que tá saindo até na internet. Criação de livro. Cria um livro em 2 minutos. Aí o cara vai e pede uma história lá, seja lá 10 páginas ou 15 páginas, 50 que seja. Ele pegou aquilo dali, vai no Midjourney, faz as artes, tudo, montou tudo e ele anuncia para vender. E até na hora de vender, ele pega os melhores locais de tráfego, os melhores tags, tudo, pum. E aí tá a pergunta que tá todo mundo fazendo, que é por isso que eu falo, a pergunta primária. De quem é o direito disso? Do cara que deu o comando? É da AI? É do Midjourney que tem a arte? Resumidamente, a gente ainda está na fase de descoberta da ferramenta e ainda nessa fase, nesse primeiro centímetro de profundidade, já tá todo mundo perdido. E se sai um best-seller tipo um Harry Potter que depois vira filme? E aí? Você vai lá autografar uma coisa que você não fez? Ou então, na hora que você ficar famoso, ela vai estar tão desenvolvida que ela vai... Não, a gente nunca fez tanta pergunta no mesmo tema, cara. Se a gente que está estudando o tempo inteiro não sabe absolutamente nada, imagina como é a tua vida, né? Não, e isso é a parte primária, é o que tá todo mundo começando a brincar. Escreva um livro, escreva uma história de amor, não sei o quê. Não, esse é um debate jurídico, porque a gente está falando de uma nova forma de manifestação de um direito autoral, que está utilizando premissas que deu rolo esses dias. Utilizadas antes. Deu rolo esses dias, o pessoal acho que fez música e a música deu bom, uma coisa assim. Como é que fica? Cara, bizarro. E aí? Eu tendo... Isso não é uma resposta de como é que fica, tá? Eu tendo a achar que um caminho para tentar dirimir essa questão seja num... E aí eu já vou até entrar num ponto que eu acho que é importante, tá, gente? Que regulação é importante, mas a autorregulação me parece que é muito mais importante para que os atores de mercado possam tentar conduzir a coisa da melhor maneira possível. Porque se deixar na mão do regulador, pode vir coisa que você não está querendo que venha. Sim. Não, tem audiência pública, tem a comissão que é formada por brilhantes juristas, tem tudo isso. Mas... Enfim, a coisa... E ainda abre a discussão de cerceamento de liberdade, né? Então, eu não posso usar a ferramenta, eu não posso exercer a minha criatividade através de uma inteligência artificial. Começa a abrir umas discussões que não existiam antes. Então, a autorregulação eu acho interessante porque é um exemplo bem recente. Logo que o ChatGPT foi lançado na sua versão 3.0, se não me engano, muita gente começou a realmente criar livros lá. Jogava esses livros via e-book na Amazon. A Amazon mesmo parou de aceitar. Ela pode aceitar qualquer e-book por um tempo para poder entender como é que elas vão descobrir se aquele livro foi de fato criado por aquele autor ou foi criado e até agora não está liberado direito ainda. Eles ainda estão pensando como é que vão fazer isso. É um exemplo de autorregulação. Eles não estão esperando um ou outro país falar pode ou não pode. Falando, cara, como é que a gente vai fazer aqui dentro de casa para poder proibir ou falar para a pessoa quando quer um livro criado por um autor ou por um selinho quando é um criado por inteligência artificial? E deixa o mercado falar, não, eu quero comprar esse produto assim. Então eles mesmos não sabem ainda o que fazer, mas eles estão procurando uma solução, né? Como que eu vejo o processo de construção disso, tá? A autorregulação, ela vem para tentar tutelar entre uma série de atores em comum, do mesmo que exploram a mesma atividade, regras que eles estão se obrigando a cumprir sob pena de algumas penalidades. Pode ser advertência, pode ser... até mesmo multas e etc e tal. Ou não poder entrar no mercado. Como, por exemplo, não posso colocar o meu livro para vender nas plataformas. Porque o governo não deixou? Não. Porque por você não ter se entrado dentro dessas regras estabelecidas por este mercado e não pelo governo, você não vai poder operar nele, sei lá. Não estou falando que eu sou contra ou a favor, tá? A autorregulação ela é um mecanismo suave. Tá? Então, ela tem como um elemento fundamental a liberdade de adesão ou não. Então, vou dar o exemplo aqui da FEBRABAN. FEBRABAN é um conjunto de instituições financeiras que fizeram ali, se unificaram, fizeram um código de autorregulação, tem inúmeras regras, é um grande exemplo
de autorregulação bem-sucedida, mas tem várias instituições que não estão lá dentro. Tá? Mas o ponto é o seguinte, como é que você chega nas regras de consenso? Através de boas práticas. Como é que você chega em boas práticas? Definindo dentro do seu campo de atuação o que faz sentido ou o que não faz. E aí eu vou responder a sua pergunta. Tentar responder, pelo menos. Vou tentar dar um caminho, um raciocínio. Não é responder, é dar um raciocínio. Cara, se o próprio ChatGPT está viabilizando uma ferramenta nova que traz e suscita dúvidas que dizem respeito à autoria do que está sendo colocado ali, por que não define as regras de direito autoral dentro da plataforma dele? É uma plataforma privada. Acessa quem quer. Tem que aceitar lá os termos. Enfim, você poderia... não que você vai definir o direito autoral, tá? Mas você poderia criar parâmetros para pelo menos, essa questão da exploração da obra. Tá? Porque o direito autoral você não vai... Tudo bem, você não vai poder definir isso, porque isso... está dentro de um outro campo legal que você não teria... E também tem aquele debate da má-fé, que você pode colocar dentro daquele eu aceito. Mas pelo menos a exploração econômica daquilo que está sendo criado ali dentro. Então, veja bem, tudo que está no campo do Meta, Facebook, Instagram, a empresa tem disponibilidade daquilo. Sim, outro ponto. Às vezes aquele eu aceito que está lá, talvez tenha um direito inalienável lá que não é inalienável num certo país, mas é aqui. Vou dar um exemplo recente que aconteceu e que não sei como é que vão resolver isso, porque tem pessoas de todos os estados, de todos os países que tiveram problema com isso. Vocês lembram daquele Lens AI que vocês utilizaram, pagaram lá $20 para poder criar suas fotinhos em AI, tá, sei lá o quê? Pois é, super divertido, né? Você pagou para eles terem direito à sua imagem. Olha que bizarro. Não sei se vocês sabem, quando vocês clicaram eu aceito os termos lá, todas aquelas imagens produzidas são de propriedade deles. Você pode usar, mas se eles quiserem vender aquilo, vender a tua imagem, tudo que você criou lá, eles podem. Eles não precisam te pagar nada, porque você cedeu os direitos e ainda pagou por isso. Para você que é uma pessoa normal, tudo bem. Mas teve muita gente famosa que fez. Muito cantor, ator que fez. Se a Lens AI quiser usar aquilo do jeito que ela bem entender aquela imagem daquele autor, ganhar dinheiro com aquilo, o ator não pode fazer nada. O cantor não pode fazer nada sobre isso, porque ele assinou. Ele podia ter assinado aquele, podia ter wave aqueles rights. Tá dando uma porrada de processo agora por causa disso. E tá falando só de Lens AI. Imagina a Midjourney. Imagina toda vez que a gente falar de livros usando artes de uma AI. Pô. Pegando isso daí, era até uma pergunta que... Cara, assim, eu faço pergunta, mas é tão complexo o negócio. Você que é advogado, você tá aí, se vira. Imagina você atendendo teus clientes. Não, cara, é porque assim, vamos lá, vamos pegar um caso recente. Pegaram uma música, a Marília Mendonça, acho que faleceu há 2 anos já do acidente dela. Pegaram uma música que ela não tinha gravado, com inteligência artificial, pegaram a voz dela, só pegaram a letra e fizeram ela cantar. Quem tem direito? Direito os herdeiros, para quem ela deixou, tem direito a receber aquilo. Tá, mas ela não autorizou ela a gravar aquela música. Entendeu? Não, mas o herdeiro autorizou. Tá, mas é ela cantando. Como se fosse o Michael Jackson gravando agora. O Michael Jackson vai gravar a Garota de Ipanema. Ele não autorizou. Entendeu? Eu tenho mas direito... aí consegue fazer. E aí? Então, eu tenho o direito, eu comprei todos os direitos da música do Michael Jackson no mundo. Beleza. Tudo que ele já cantou. Só que agora não. Cara, canta Garota de Ipanema. Vai ser, imagina, o Michael Jackson canta Garota de Ipanema. Ele não autorizou isso. Mas só que é possível fazer. E aí? E aí? A gente tem que pensar, a gente tem que tentar fatiar a questão. Tá? Sobre a perspectiva da autorização, que foi o primeiro ponto que você trouxe, cara, isso é um dos pontos clássicos de questionamento da validade desse tipo de consentimento. Né? Aqueles formulários enormes que a gente preenchia lá no passado, que a gente nem lia, só preenchia o X lá no final. Qual é o grau de liberdade que você está tendo em fazer aquilo? E, em especial, se não assinar, você não tem um serviço que, eventualmente, é um serviço essencial para você, um serviço monopolístico. E se você assina, liga a câmera do seu Kinect de noite na sua sala. Pois é, então, se você não aceita os termos do Facebook, qual é a alternativa ao Facebook? Então, existe todo um questionamento acerca da legitimidade que existe nessa base legal do consentimento. E aí isso faz com que justamente a regulação venha
tentando trazer parâmetros mais objetivos, tem que ser um consentimento expresso, tem que ser um consentimento informado, tem que haver um controle acerca do aceite ou não aceite das pessoas. E, inclusive, esse foi um dos questionamentos que foi feito ao ChatGPT no Canadá. Né? A Autoridade de Proteção de Dados do Canadá perguntou, olha, me mostra como é que você fez esse consentimento, como é que você colheu esse consentimento para fazer o tratamento de dados. Você falou, eu aceitei lá. Você aceitou alguma coisa para usar o ChatGPT? Acho que sim, né? Acho que quando você faz o cadastro, você aceita, não aceita? Você lembra de ter aceitado? Não. Se você quiser saber o que você aceitou, você consegue ver em algum lugar? Não, mas quando você vai, acho que Deve ter algum lugar política que tem tem privacidade, deve ter algum clique que ninguém aceita, mas só que todo mundo aceita, ninguém lê, mas só vamos supor, vamos lá. Você virou algo tão automático que você faz, coloca ok, você nem exato. lembra mais, não, né? vamos lá. A partir desse momento eu dou autorização para invadir o meu ou o computador ou o celular para vasculhar o que quiser. Você não leu, você colocou ali. E aí, não, sou contra isso. Você não vai ter acesso àquilo. Acabou. Tá o mundo inteiro fazendo, só você que não. É o caso do Facebook que você falou. Porque o Facebook hoje, beleza, mas por muitos anos perpetuou no poder o negócio. Tanto é que, assim, hoje eu utilizo até o Facebook como chave de acesso para outra coisa. Fazer cadastro com o Facebook. Hoje o Facebook serve para isso. Eu também. Enfim. Então, e aí é por isso que eu tô falando do consentimento, justamente perguntando se você lembra, etc e tal. Porque um dos pontos principais, e para a inteligência artificial, isso está na lei também, está no projeto de lei, é justamente você ser informado sobre como aquela inteligência artificial, ou sobre como aquele sistema, aquele aplicativo em si, como que ele trata seus dados. O que ele vai fazer com aquilo? Porque o que está sendo uma das acusações ao ChatGPT é que ele pega essas informações e utiliza para outras finalidades, sem te dizer como que ele está utilizando isso. Tá? E aí a gente tem um problema, porque aí a gente está diante de uma engenharia social que está se coletando opiniões e pesquisas sobre o mundo inteiro, né? E aí a gente começa já a entrar num problema até mesmo de soberania. Sim, sem dúvida. Imagina se o ChatGPT começa a saber tudo que autoridades brasileiras pesquisam lá e utilizam isso para fazer um blackmail ou qualquer outro tipo de manipulação. E a autoridade brasileira precisa de algum meio para se comunicar. Ela vai ter acesso, acabou. Seja por voz, ele está captando os microfones aqui, ou seja por outros aplicativos, está captando... Da mesma maneira que essas AIs podem criar áudio, vídeo, imagem, elas também podem analisar áudio, vídeo e imagem. Sim. Tem umas específicas que você pode botar o vídeo e falar, edita esse vídeo para mim. Ou faz um resumo dessa aula para mim. E você imputa um vídeo lá. Então, assim, ela agora, tem poder de processamento. Uma notícia até que saiu, ficou bem famosa, que o pessoal criou perfil de mulher através de AI para o OnlyFans. E saiu umas mulheres lindas lá, olhei aquilo, acabou, vai desempregar. Todas essas mulheres estão fazendo um monte de coisa aí, porque o cara, ele desenvolve... Não, esses perfis falsos faturaram, sei lá, quantos bilhões de dólares já. Não, imagina, um cara falso, não é falso. Faz 100 perfis, uma loira, uma morena, uma ruiva, isso, aquilo de todos os tipos aqui. Quais são... Aí pesquisa no próprio... Qual é o tipo de mulher mais procurado? Vai dar a lista, ele cria um perfil para cada um e vai fazendo... Cara, vai chegando num nível... É a exploração de imagem de uma pessoa... nua, que na verdade não é uma pessoa, e você tá ganhando dinheiro em cima da exposição dessa imagem. Tá tudo fodido, né? Mas perceba, qual o problema disso? É a imagem ou é a falta de clareza a respeito da imagem? Na minha opinião, essa é a segunda. Pronto. Se você fala pra pessoa que aquilo não é uma pessoa de verdade, pra mim não tem... E o cara aceita pagar por aquilo, tudo bem. Mas não tem gente que vê... Mas você não paga por conteúdo que você sabe que não é de verdade. Mangá, tudo bem. Desenho animado, Dragon Ball. Eu sei que não são pessoas de verdade ali. E eu quero pagar pra assistir aquilo. Então, pra mim, se você sabe que aquilo que você tá pegando não é de verdade, é algo criado pra parecer realista, tudo bem. Pra mim. Não, mas vamos lá. O que muda? Vamos supor, no caso desse de um perfil de OnlyFans, de uma mulher de verdade e uma mulher criada por artificial, que, na imagem é idêntico, não tem como... O que muda pro consumidor? Muda um elemento fundamental, que é a desinformação, que é o grande problema que a gente vive hoje em dia, de fake news, etc. E tal. Não que isso seja um problema... Não. Para esse caso específico, eu não vejo assim, algo que
seja danoso à pessoa. Até tem um idiota que vai lá e processa, né? Bom, Pô, eu estava aqui satisfazendo os meus desejos Juridicamente, de assim, entretenimento, o cara achando tá que era sendo real. enganado, mas, cara, sinceridade, o fim é a mesma coisa. O cara vai sair do mesmo jeito. Logicamente, aí o cara agindo de má fé, pô, vou ganhar um dinheiro aqui, eu vou processar porque eu fui enganado, Só fui uma coisa, lesado. Disclaimer, pessoal, a gente tá dando a nossa opinião pessoal. Eu, a minha pessoal, a Vitor dele pessoal. Nenhuma dessas duas opiniões é a opinião oficial do canal do Metacast, beleza? A gente só tá abrindo essa discussão aqui Não, pra jogando mostrar assim, quão absurdo é essa área. E jogando o nível, jogando essa discussão Senão- pro nível absurdo mesmo, quanto mais absurdo a gente joga, pra dar justamente estalo na cabeça da pessoa. Cara, olha o nível que a gente tá chegando dessas coisas. Lembra o Papa com aquela roupa e tantas outras Então, coisas? O e é bomba, nisso- o bombing da Casa Branca, se não me engano, que mexeu pra caramba no SP500, que nunca existiu, que foi uma imagem criada. Isso aconteceu Não. faz 2 semanas atrás. E é nisso que eu tava querendo chegar, porque assim, você falou do Papa com a roupa lá. O nível hoje daqueles vídeos pega o seu rosto, coloca. Pô, teve um cara que eu vi outro dia que colocaram ele na NBA lá. Fizeram o scanner na hora, no palco lá, e o cara na NBA enterrando. Um cara normal. Pô, com a roupa que ele tava ali na hora. Pô, sensacional. Vai chegar num nível, cara, vamos supor, pra até imputar um crime a você, cara, não gostei de você, eu quero prender você, mas não tem como. Não, ele saiu, ele acabou de matar um cara aqui na Paulista. Não, ele não matou. Pega um vídeo e monta. E aí? Imagem, vídeo é usado hoje como prova de um crime, por exemplo. O júri vê aquilo e usa aquilo em vários países. E aí, e agora que você pode manipular completamente olha o quão imagem e grave vídeo? que é. Nós vivemos num país que adora cancelar todo mundo. Olha o nível de absurdo. Se eu pego um vídeo seu e faço uma montagem de você com um caso de abuso ou de agressão de mulher, soltei isso. Vamos supor que eu tenho um poder gigantesco. Eu solto isso. Não dá tempo de você se defender, os seus vizinhos lá vão arrombar a sua casa e rebenta com você. Cara, olha o nível que tá chegando, ainda mais no país que a gente vive, isso é muito próximo de acontecer, um negócio desse. A pessoa adora cancelar e quer resolver tudo na hora. Foram 3 exemplos aqui que voltam para aquela mesma discussão, né? Mas e aí? Se você proíbe a tecnologia, não tem como. O ponto é o seguinte, gente. A gente está aqui falando sobre um critério de proporcionalidade em relação ao dano. Sim. Então, a tecnologia está sendo utilizada. A gente começou com um exemplo fácil, né? Olha, o consumidor se satisfez igualmente. Não teve nenhum prejuízo, tá? Em relação àquele conteúdo. Teve o prejuízo de não saber exatamente se era ou não era, ok, mas isso não gerou grandes danos maiores a ele. Aí a gente passou pelo Papa, que poderia ser... quebrou o decoro, quebrou o regulamento da catedral, sei lá, do Vaticano, enfim. Passamos por outros exemplos. Bomba na Casa Branca que o mercado perdeu 80 bi de dólares. A gente não citou, mas teve o caso da imagem do Trump sendo preso, algemado. Então isso já estaria dentro daquele exemplo que você estava dando de estar imputando um crime ou então algum dano à imagem efetivamente a uma pessoa, uma figura pública, etc. e tal. Até mesmo exemplos que são os mais polêmicos hoje em dia na regulação de inteligência artificial, que é, por exemplo, a utilização de biometria facial, reconhecimento facial, para localizar pessoas foragidas na justiça. Sim. O Brasil usa isso, o Rio de Janeiro usa isso. Não, na minha cidade é número 1 disso daí hoje, São José dos Campos. O lugar que mais tem gente presa, ou seja, se cometer crime nem vai pra lá, porque tem muita gente no ônibus aí. A polícia fecha o ônibus e prende o cara. O Vitor tentando tirar os piramideiros da cidade dele. A cidade dele é campeã no Brasil de piramideiro. Agora perceba, isso é um uso legítimo, correto? Porque primeiro a gente começou com um uso errôneo, sem muita malícia. E depois a gente passou por usos criminosos, que você imputa um comportamento danoso à imagem daquela pessoa. E aí agora a gente está partindo também para um exemplo que aparentemente, ou melhor, é bem intencionado, vamos chamar assim, tá? Vamos utilizar a inteligência artificial para fins de segurança pública. Sim. Bom, a tecnologia tentou surgir para esse fim. Se demonstrou terrível. Por quê? Porque a forma como o algoritmo foi construído, ele era enviesado. Porque ele foi alimentado por bases de dados... Sim, majoritariamente de pessoas de determinadas características. E aí, quando aquilo rodava, começava a indicar pessoas que não cometeram crime,
não reconhecer outros tipos de características, justamente pela base de dados não ter sido enriquecida com, por exemplo, traços de pessoas de uma determinada etnia. Isso são casos reais. Sim. Na Inglaterra Mas e é aí? proibido essa tecnologia. Tá. No Brasil, precisa de lei. Bom, ou melhor, aí a gente já pode falar Aí, do projeto de lei. A gente já pode falar do projeto de lei. Então, só para até gerar um corte legal aqui para vocês. Vamos lá. Recentemente tivemos decisão na Europa sobre alguns aspectos do que rege inteligência artificial. Foi por isso que a gente se conheceu, justamente conversando sobre isso. O que você pode tirar do que foi decidido lá? Que resumo você pode fazer do que já foi determinado? Até porque, como você mesmo fala, muito do que é feito na Europa é trazido depois aqui para o Brasil. Então a gente pode imaginar que muito do que você observou aí será parecido aqui no Brasil. Qual que é o teu resumo do que você observou lá e o que na tua opinião, ficou mais bem resolvido, mais claro para as pessoas, para o mercado? A gente está assistindo na Europa uma das últimas fases do processo legislativo da Lei de Inteligência Artificial. EU AI Act. Essa lei ela vem justamente para tentar ser pioneira no tema e tentar influenciar outras legislações ao redor do mundo sobre as regras que ela está colocando na mesa. Tá? Isso está vindo como uma segunda onda do que veio no Brasil a LGPD, à luz do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Então, não há dúvidas que o projeto de lei que atualmente está sendo discutido no Brasil, que é o PL 2338 de 2023, ele é construído à luz dessa regulamentação que está sendo ainda discutida na Europa. Ainda não foi aprovada, mas está na fase final de discussão. A legislação, ela, enfim, eu posso tratar de alguns pontos principais dela aqui, mas ela ainda não está aprovada, então ela ainda pode estar sujeita a mudanças. Então, eu vou tentar trabalhar com vocês alguns exemplos práticos. Né? Então, a gente estava já falando de um exemplo do uso da inteligência artificial para coibir práticas discriminatórias. Eu estava comentando que no Brasil a gente vê as polícias usando esse tipo de mecanismo para identificar suspeitos e fazer prisões, etc. Mas a gente viu diversos países banindo esse tipo de tecnologia justamente por elas criarem distorções de resultado, criarem processos discriminatórios, basicamente processos racistas. Tá? Tem filme na Netflix sobre isso. Muito bom, por sinal. Tem esse nome agora. Inúmeros documentários, inúmeras associações que lutam contra esse tipo de prática. Salvo engano, um grupo de alunos de Stanford criou roupas que mimetizam a pessoa para ela não ser capaz de ser reconhecida por essas sistemas, vamos dizer tecnologias assim, biométricas. E qual que foi a decisão sobre isso? No Brasil, bom, assim como está sendo discutida a legislação, a gente vem e proíbe essa utilização e submete. Então, se isso passar do jeito que está, vai ser proibido lá, na Europa? No Brasil, assim como na Europa, exige-se uma lei regulamentando esse tema. Tá. Na Europa, diversos países já proibiram, então a lei regulamentando proibiu. Aqui a gente pode, enfim, tratar de diversas maneiras, mas a forma como está agora vai ter que cessar, até que haja uma lei específica sobre isso. E o que essa lei vai trazer? As minúcias do algoritmo, os critérios para saber se ele está sendo discriminatório ou não, as correções necessárias e todos os controles, as responsabilizações e etc e tal. Cara, usando esse teu exemplo mesmo, o problema disso é que se isso de fato vai ser regulado e pode até talvez ser proibido, imagina que assim, a lei é retroativa. Né? Então, esse tipo de lei criminal seria retroativa. Do mesmo jeito que se agora for permitido a comercialização de maconha, todo mundo que for preso por comercialização de maconha seria solto. Então, da mesma maneira, se proibirem o uso dessa tecnologia para reconhecer suspeitos, e isso foi usado como prova
para condenação de qualquer tipo de pessoa aqui no Brasil, a partir do momento que isso for proibido, isso não é aceito mais como prova. Isso tem sido retirado dos processos. Muita gente pode ser solta por causa disso. Então é problema porque uma decisão como essa, ela não fala só sobre o que vai acontecer para frente. Dá uma certa incerteza até no próprio processo da polícia, ou enfim, das nossas autoridades em casos como esse. É foda, porque é uma tecnologia que poderia estar ajudando, que talvez esteja ajudando, apesar dos seus erros, e que talvez possa voltar completamente atrás por causa de uma decisão autocrática. Vamos colocar assim? A gente precisa entender que o Brasil é um país com algumas singularidades, né, que a gente precisa considerar quando a gente está avaliando esse tipo de coisa. Sim. Né? Dentre elas, é um país extremamente desigual, é um país em que a população carcerária tem todo um perfil majoritário. Né? Então, às vezes, essas pessoas não estão conseguindo ter voz suficiente para estar colocando isso na mesa. Eu diria que, existem associações que são específicas para esse fim, tá? Não vou ficar citando aqui nomes, até porque não é o caso. Mas a próprio projeto de lei vem tentar trazer esse elemento como um valor. Porque, olha, essa tecnologia, o uso dessa tecnologia já se apresentou problemático. Então, ela é classificada pelo projeto de lei brasileiro como uma inteligência artificial de risco excessivo. E que, via de regra, ela está vetada. Mas, se tiver uma legislação federal, uma autorização do juiz e um monte de requisitos, aí ela pode ser utilizada. Mas aí, você entende a regulamentação, como é que ela vem tentando tutelar para tentar coibir, vou chamar de externalidades negativas do uso da tecnologia. Agora, quanto custa isso? Né? É um outro ponto, porque esse caso é um caso muito emblemático, é um caso que gerou muito problema, e é por isso que ele está na legislação como um exemplo, né? Ele está dentro de um rol exemplificativo das atividades de inteligência artificial que são consideradas de risco excessivo. Tá? Mas, enfim, não sei se eu respondi isso. Não, beleza. Beleza, porque você foi para um dos temas e a gente já falou um pouco sobre isso, mas é uma discussão e se eu pudesse só ir um pouquinho além, uma coisa é você falar que uma autoridade... Porque assim, vamos lá, você pode fazer tudo aquilo que a lei não te proíba, o Estado só pode fazer aquilo que a lei lhe permita. Portanto, se você fala que a polícia não pode usar essa tecnologia é uma coisa, mas o que impede de um condomínio privado utilizar essa tecnologia para poder identificar possíveis pessoas que, enfim, estão numa base de dados deles, usar isso numa maneira privada, autorizada pelos condôminos, para impedir que pessoas entrem no condomínio? Quer dizer, já não estou falando nada a ver com o Estado. E aí, pode, não pode? Essa lei, se aplicada aqui, também limita o uso da pessoa física ou da pessoa jurídica? Ou ela só fala sobre aplicações por entidades governamentais? Ela considera tudo. Ela tem uma redação genérica. Ela diz, no âmbito das atividades de segurança pública, somente é permitido o uso de sistemas de identificação biométrica à distância de forma contínua em espaços acessíveis ao público, quando houver previsão em lei específica e autorização judicial. Ainda assim, segurança pública e segurança privada. Tá vendo? Se você não tiver resposta, não precisa ter. Mas o ponto levanta outras questões aqui. Toda vez que eu falo que a gente pensa sobre regulação, pelo menos no nosso mercado aqui na blockchain, a gente fica pensando sobre Bacen, fica pensando sobre CVM, fica pensando sobre os entes que vão ser regulados, mas e as práticas normais, privadas? E, sei lá, um possível reconhecimento de um certo aplicativo aqui que você pode fazer na tua casa de uma pessoa que você está contratando para ver se essa pessoa tem antecedente criminal. E aí? No uso privado. Tem muito tipo de uso desse tipo. Não precisa ir para os extremos, a polícia usando isso para prender o traficante. E o uso normal? Será que esse tipo de regulação, esse tipo de lei vai abordar de uma maneira ampla até para o uso pessoal, para o uso privado de aplicativos que, enfim, está muito claro o que faz e tal? Estou abrindo aqui para discussão mesmo, tá? Não acho que tem uma resposta para isso. Então a pergunta que eu tenho para você colocando isso é, na sua opinião, você acredita que uma vez passada uma regulação disso aqui, faria sentido abordar todos os âmbitos, privado e público, ou apenas o uso público? Não, sim. É porque essa é uma regra específica, que ela é voltada para o Estado, porque essa é uma regra que deu problema. Tá? Sim. Então, assim, em relação a essa regra, eu estou tendendo a concordar com você. Mas, é claro, sempre tem aquela possibilidade de você fazer uma interpretação extensiva, etc. Isso ser regulamentado, isso ser mudado, né?
Então, por isso que é difícil a gente chegar a um ponto de conclusão final com um texto que ainda está em modificações. Né? Bom, você falou que enfim, dentro desse texto falava também sobre o uso comercial da AI, né? E a responsabilidade individual sobre isso. E aí? Então, o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai utilizar uma AI é você fazer uma análise do risco da sua atividade. Você, pessoa física, jurídica ou os dois? Fornecedor da AI. Tá. Tem que fazer uma análise do risco da sua atividade. E aí você vai caracterizar dentro da lei e cada categoria legal tem suas especificidades, suas regras específicas. Então, da mesma maneira que uma empresa, você tem que indicar quais são os KNAIs das suas atividades e cada uma tem as suas respectivas regras. A OpenAI, na hora de disponibilizar o ChatGPT para os seus usuários, também vai ter que classificar tudo que aquela inteligência artificial pode fazer e para que ela serve. É mais ou menos isso? E a caracterização do risco dela. É um risk assessment, quase. Tá? É uma caracterização, é um enquadramento do risco da atividade dele na característica legal. E isso, caso seja eventualmente questionável, a autoridade, que ainda não foi constituída, a gente não sabe se essa autoridade que o projeto de lei fala vai ser uma autoridade nova, ou se essa função vai ser aglutinada na NPD ou qualquer outra entidade, mas ela vai ter o poder de questionar e pedir esclarecimentos acerca dessa caracterização. Beleza. Então vamos trazer agora para a vida real. Trabalho numa empresa, literalmente, meu exemplo, trabalho numa empresa, não vendo absolutamente nada por essa empresa que envolva ChatGPTs da vida, porém, uso o ChatGPT todo santo dia para esclarecimentos pessoais, não produzo, eu não vou produzir tipo um white paper que a gente coloca, não é produzido por ChatGPT, é minha mão que faz aquilo. Porém, tem muitas informações que eu tenho que procurar, que do mesmo jeito que eu procuraria no Google, eu pergunto para o ChatGPT. Eu preciso declarar que eu faço isso? Você precisa ter uma estrutura mínima de governança acerca da utilização dessa inteligência artificial. E o meu cliente precisa saber? É bom. De que forma? Sim, bom, tem inúmeras formas. Pode ser, inclusive, através da sua política de privacidade. A forma como isso vai acontecer tem dezenas de formas. Tá? Mas é importante que você tenha, na verdade, a lei determina que hajam controles de governança acerca da utilização da AI. Isso é sobre transparência ou é sobre utilização comercial? É sobre os dois e tem diferenças, tá? Tá. Quando a gente fala de utilização comercial, existem mais exigências. Quando a gente fala de utilização não profissional, muitas do que é exigido é dispensável. Gente, quer ver a diferença? Eu posso ser um artista que estou fazendo as minhas artes por um Midjourney e comercializo isso direto. Criei um produto numa AI e estou vendendo ele. Mas, por um outro lado, eu posso estar conversando com um cliente B2B como empresa e usando uma apresentação de PowerPoint de um produto meu, de coisas minhas, mas que a apresentação de PowerPoint foi feita por uma AI. São coisas completamente diferentes. Sim. Mas são dois exemplos dentro de uma mesma temática. Para esses exemplos diferentes, estamos falando de uma mesma regra? Tudo isso seria resolvido ou abordado numa mesma cláusula dentro do contrato, numa mesma temática, ou seriam coisas separadas? Quais são as duas funções? Então, de um lado, uma PJ, um artista que faz as suas coisas numa AI e vende essas coisas criadas pela AI, que ele pôs o input, mas que a AI fez, um artista com imagens. E do outro lado, eu que estou indo num cliente meu, com o meu produto, mas que a apresentação de PowerPoint foi feita por uma AI. Não, perfeito. E aí? São utilizações bem diferentes. Né? Uma você está utilizando como um insumo da sua prestação de serviço e a outra você está utilizando mais como uma forma de apresentação. Uma ferramenta. Uma ferramenta. Porque hoje eu não preciso falar para o cara, usei o Office 365 para escrever o meu doc. Você não precisa fazer isso. Então, por que você precisaria falar, usei o ChatGPT para poder fazer essa apresentação de PowerPoint? Nos dois casos, você tá diante de regras de direito da informação. Tá? Mas elas vão ter diferenças, inclusive porque o projeto de lei ele não é uma legislação que opera sozinho Claro. no ordenamento jurídico. Então, a depender você tem o Código de Defesa do Consumidor, que você tem que estar atendendo. Tem uma série de outras legislações que tem que ser cruzadas para está dando a interpretação correta e o enquadramento das exigências que vão ser colocadas. Né? Mas é até bom você estar trazendo esses exemplos práticos, porque isso até remete à conversa que a gente estava tendo antes, sobre aquele documento que eu gostaria de criar com vocês, se vocês conseguirem me ajudar a conversar com pessoas de mercado, para a gente levantar as principais dúvidas e fazer um documento explicativo para soltar para o pessoal. O que você chamou de do's and don'ts, né? Um FAQ guiado. Do's and don'ts. Foi como eu fiz a respeito da LGPD com uma outra determinada empresa de inovação. E deu super certo.
Porque, assim, são questões que não são tão simples assim, porque você, como eu te disse, a gente tem que, muitas vezes, para dar as respostas corretas, cruzar com outras legislações. Então, a coisa não é tão simples. Então, tem direito à informação, tem, enfim, uma série de outros mecanismos que são absolutamente determinantes. Talvez um dos pontos que seja mais difícil dessa legislação seja o direito ao questionamento de uma decisão automatizada. Tá? Porque, atualmente, quando a LGPD estava sendo discutida, o direito de questionar uma decisão automatizada foi amplamente debatido e alterado. Inicialmente, se dizia, assim como é na legislação europeia, que essa revisão da decisão automatizada ela seria feita por um ser humano. E na redação brasileira, tiraram o ser humano. Então, o ser humano é bom. Você tem uma revisão do próprio sistema que, enfim, não alcança a finalidade que o direito se propõe a garantir, que é justamente você ter o seu grau de autonomia da vontade e, enfim, garantir que aquela avaliação, em primeiro lugar, você entenda que ela esteja, como ela está sendo feita, de modo a poder questioná-la, né? E isso é um ponto muito, muito importante desse projeto de lei, porque ele regulamenta todo o procedimento de você questionar o resultado daquela inteligência artificial. E assim, se eu puder fazer um comentário adicional, acho que o mais importante disso tudo é dar até para o sistema jurídico algum material para ele poder se basear. Por quê? A gente vê muito isso na blockchain. Quando vai algum tipo de deliberação que tem que ser feita por um juiz, o juiz muitas vezes nem entende o que raio é uma blockchain. Imagina mesmo se você... A não ser que você use arbitragem, e você não escolher juízes, você escolher pessoas que são versadas nesse assunto especificamente, não dá para você ter certeza, aliás, certeza zero, de que o juiz, o júri, né, caso seja um processo criminal, entenda do que você está falando. No caso de blockchain, fraude financeira, um grande exemplo. Eu vejo a mesma coisa com o problema do ChatGPT. Qualquer tipo de disputa que envolva esse assunto, imagina você indo para uma corte resolver isso, nem que seja civil, que nem seja criminal. Via de regra, a maior parte das pessoas que estão ali não entende absolutamente nada sobre isso. Nunca talvez tenha usado isso. É complicado. Então, para mim, quando você cria alguma coisa, material base, por isso que eu defino tanto taxonomia no nosso mercado, pelo menos você está botando o básico para que essas entidades, instituições, enfim, juízes, advogados, tenham algo para literalmente estudar, para se basear, algo formal que eles possam falar, não, tudo bem, vou usar isso em consideração na hora de tomar uma decisão. Porque sem isso, realmente, eu acho que deve ser um pesadelo resolver qualquer tipo de questão, qualquer tipo de processo envolvendo esses assuntos que não é de conhecimento geral. Né? A lógica do projeto de lei é fazer uma regulação baseada em riscos. Por isso que a gente estava falando daquilo um pouco mais cedo. Né? Então, como é que você faz uma regulação baseada em risco? Em primeiro lugar, você define o risco, que é essa etapa que eu chamei de Risk Assessment, mas que não é como o projeto de lei chama. Mas é um enquadramento do risco. Enquadrou a natureza do risco dentro da lei, aí você vê um monte de regra que vai estar trazendo toda essa materialidade, todos esses detalhes. Olha, se você tem uma atividade de tratamento de alto risco, você tem aqui um capítulo só sobre métodos de governança para esses sistemas de alto risco. Boa. Se você está em outras categorias, você vai ter toda uma descrição de coisas que você tem que fazer. Tá? Então, assim, a regulação ela tenta trazer essa proporcionalidade entre o dano, e é por isso que foi bacana você trazer esse questionamento, tá? Porque é o dano potencial que aquela aplicação pode gerar com as regras que vão estar sendo exigidas dela. E por que no final das contas calibrar corretamente esses dois elementos é fundamental? Porque no final do dia, direitos custam dinheiro. Né? Sim. Existe um custo para se implementar esse tipo de controle. Pessoal e público. Pessoal e público. Mas que é um custo necessário. Então, dentro de uma ideia de regulação mínima, né? Você que gosta do Instituto Liberal, não tem nada mais mínimo do que regular somente o necessário. E é sobre isso que
que essa taxonomia e regras gerais, né? que essa estratégia de proporcionalidade tenta trazer, né? Na prática, então, estamos falando que mesmo se a gente tivesse algo muito parecido com isso aqui no Brasil, ele é inicial, ele não é suficiente, mas ele é um bom começo. Tô falando besteira aqui? Tipo o que foi o nosso marco regulatório aqui? Não. Foi bom? Não, foi um bom começo. Ele traz bastante regra. O que vai acontecer na prática, tá? Você vai conectar o projeto de lei de inteligência artificial com a sua estrutura de governança em privacidade e proteção de dados. Você vai unificar esses controles, certo? Para você estar de acordo com a LGPD, você já tem uma série de elementos de governança que você tem que estabelecer. Essa legislação ela vai estar trazendo outros elementos. Algumas vezes ela repete alguns conceitos, outras vezes ela trata de uma maneira um pouco diferente, como foi o caso de você questionar as decisões automatizadas e minuciosamente garantir o direito de questionamento do indivíduo. Trata de maneira diferente, o que é algo que vai ter que ser, de algum modo, dirimido, né? Entendo que essa é uma legislação específica nesse tema, a LGPD é uma legislação geral para a proteção de dados, mas, enfim, é algo que tem que ser interpretado em sintonia, tá? Mas, sem sombra de dúvidas, você vai ter coisas para fazer objetivas aqui. Tá? Tem muita coisa objetiva de estrutura de governança, processo interno, que você vai conectar ao programa de privacidade e proteção de dados para fazer uma coisa redonda. Não tem como fazer uma coisa separada da outra. Não tem como você querer estar adequado à lei de inteligência artificial se você não está adequado à LGPD. Fato. É um oceano azul aí para frente. Giorgio, tem uma pergunta final? Tenho, bem rapidamente. Existe alguma coisa entre LGPD e o que está sendo tratado agora que é mutuamente excludente? Alguma coisa que não bate? Entendo. Tem coisas que vão ser em comum. Uma vai se apoiar na outra. Tem alguma coisa que você está vendo que, se aprovada, vai invalidar algo da LGPD? Pelo menos na versão europeia? Um exemplo é esse que eu dei. Tá? A forma de você exercer o seu direito de revisão de uma decisão automatizada. Tá. Isso está bem diferente. Isso, na minha opinião, é um dos principais pontos positivos que está sendo trazido. Mas tem alguns outros conceitos, tá? Mas aí ele é complementar, ele não está brigando contra. Não é algo que, vamos dizer assim, que dá direito a um certo tema que a LGBT proibia, vamos dizer assim. Não é uma oposição. Tá. É porque se você faz uma análise... Porque no Brasil, eu só me preocupo com isso. Com o que a gente vai ter que obedecer daqui para frente? Se você tem duas leis diferentes que falam coisas contraditórias, qual que você vai respeitar, entendeu? E não é... Isso acontece o tempo inteiro aqui no Brasil. Com tudo quanto que é área. Que bom, então. Pelo menos, por enquanto, tá ok. Um conceito que é relativamente diferente é o de discriminação. Tá? Deixa eu pegar aqui o conceito que o projeto de lei traz especificamente sobre isso, e esse talvez seja o conceito principal desse tema todo que a gente está falando. Tá? Quando ele fala de discriminação, ele traz uma descrição muito minuciosa, muito específica, que em relação ao LGPD, de novo, a caracterização de discriminação na LGPD é uma caracterização de discriminação para fins ilícitos ou abusivos. É isso que está afastado. Sim. Tá? Porque se você pegar o termo discriminar, do ponto de vista se você for conversar com um programador, o que é discriminar? Não, discriminar para mim é categorizar. Eu faço isso, o meu trabalho é discriminar coisas. Eu pego, categorizo tudo aqui, acho padrões... Que não tem nada a ver com crime. Né? E isso não tem nada a ver com crime. Tá? Não. E, então, esse é um ponto a ser colocado. Quando a LGPD aborda o termo não discriminação, é não discriminação para fins ilícitos ou abusivos. Agora, quando o projeto de lei fala de discriminação, ele define assim: qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade
de um ou mais direitos ou liberdades previstos no ordenamento jurídico, em razão de características pessoais, como origem geográfica, raça, cor ou etnia, gênero, orientação sexual, classe socioeconômica, Caramba. idade, Coisa pra caramba. deficiência, religião ou opiniões políticas. Resumindo, se você distinguir pessoas na vida pública ou privada com o propósito de restringir o gozo ou exercício de condições de igualdade em razão desses elementos, você está cometendo um ato discriminatório. De fato, a ferramenta facilita isso. Né? Dá para entender por que eles estão abordando ainda. Sim, sim. Gustavo, seguinte, só pedindo um pouco de desculpa, apesar do papo aqui, dá pra gente ir por 5 dias aqui tranquilamente, porque eu tô com mais umas 6 perguntas aqui que... Dá para chamar uma segunda vez só para falar sobre blockchain dentro desse mercado. Né? Exato. O nosso tempo aqui é muito curto, ainda mais quando vem um nível intelecto aí que dá pra gente trabalhar bastantes horas ainda. Só que a gente chegou no momento final aqui por conta do tempo do nosso programa. E é o seguinte, esse momento final é o seguinte, é o microfone, você, a câmera, deixar agradecimento, anúncio, arroba, o que você quiser, fica à vontade, a câmera é sua. Não, agradecer principalmente a vocês, tá? Parabenizar os responsáveis pelo projeto de lei que está sendo discutido. Eu acho que está sendo feito um trabalho bacana. Acho que é importante... se a gente for capaz, né, em parceria, de estruturar um documento que traga dúvidas, questionamentos, esclarecimentos para o mercado de tecnologia, blockchain, especificamente sobre questões não só que envolvam esse projeto de lei, mas que envolvam o LGPD e tudo mais. Eu acho que assim, estou absolutamente à disposição. Seria um prazer enorme poder fazer esse bate-bola com vocês. Eu acho que isso é fundamental. Né? É importante sempre a gente estar discutindo os temas jurídicos e especialmente os regulatórios, com os empreendedores, com o pessoal de mercado, justamente para, até mesmo eventualmente, não quero chegar nessa pretensão, mas que a comissão veja esse documento que a gente tenha feito e possa de algum modo influenciar em algum ajuste que faça sentido. Né? Sim. Senhoras e senhores, esse foi o Gustavo Palheiros. Olha o nível da conversa, olha o nível que é a discussão. Espero que você em casa, você que está nos assistindo, reflita até um pouco sobre inteligência artificial, tudo que está vindo nesse daí. A lei é importante, não é? Por que ela é importante? Enfim, tem muitas coisas que em pouco tempo aqui a gente começou a falar algumas coisas e já foi desdobrando várias coisas. Queria agradecer mais uma vez o Coin Livre, nosso patrocinador master. Você que não conhece a Coin Livre ainda, você está perdendo seu tempo, tanto para conhecer o que a Coin Livre faz, o que ela tem lá que você pode entrar e principalmente entrar na comunidade do Discord, que tem os principais nomes hoje do nosso mercado. A gente conseguiu reunir os principais nomes, principalmente que a gente trouxe aqui na entrevista, hoje fazem parte lá da comunidade. Então, para questão de network, contato, você entra lá, você vai falar com os melhores nomes do Brasil diretamente com você. Não é isso, Giorgio? É isso, gente. Muito obrigado. E se realmente a gente tiver essa pretensão de criar esse documento, de criar esse FAQ, esse do's and don'ts, acho muito interessante que haja a contribuição de todas as partes possíveis. Portanto, usa o chat aqui, os comentários e principalmente o Discord. Deixa a pergunta de vocês lá. Vocês podem, inclusive, até dar tag. Eu vou pedir depois para o Gustavo entrar na comunidade, nele ou em nós, ou em qualquer pessoa da Coin Livre, que a gente separa isso e usa isso na hora de confeccionar esse documento para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Não só empreendedores, mas pessoas normais que, enfim, querem aderir a essa tecnologia de uma maneira ou de outra. Então, muito obrigado. Realmente não esquece de se inscrever, porque, mais uma vez, 81% das pessoas que assistem a gente não estão ainda inscritas. Então, não esquece de se inscrever. Passa para todo mundo o vídeo. Vamos continuar com essa audiência maravilhosa. Muito obrigado e, até a próxima. Se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho para você receber, para você não perder nada do que a gente acabar fazendo aqui. E esse foi o nosso programa de hoje, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.